Saudações, águias do saber, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Joaquim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma planilha onde que eu vou saber se quando eu digitar um número, eu vou digitar um número aqui nessa célula C1 e ele vai dizer para mim se esse número digitado é par ou é ímpar, tudo bem? Então, galerinha, como que a gente faz? O que eu preciso saber? Eu preciso saber de alguns conceitos matemáticos. Todo número par ele é divisível, todo número par ele é divisível por 2. Né? Então, tem como divisor o 2 e o resto fica sendo 0. Sempre que o número for par, se você dividir por 2, o resto é 0. O que me interessa é o resto, tá? Não é o quociente. Por exemplo, se eu digitar aqui 14, eu sei que se eu dividir por 2, o resultado é quanto? 7. O quociente é 7. Porque se eu fizer 7 vezes 2, vai dar 14. 14 menos 14, o resto vai ser 0. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber o seguinte, só o resto. Se o resto for 0, então é par. Se eu for dividir 15, né? Então esquece o quociente. 15, o que eu vou fazer? 7 vezes 2, 14. Aí você vai fazer 15 menos 14, o resto é 1. É isso que me interessa. Se o resto for diferente de 0, né, qualquer número dividido por 2, se o resto for diferente de 0, o que acontece? Esse número é um número ímpar. Se o resto for igual a 0, é um número par. Como que eu faço isso no Excel? Tá? Então, eu tenho esse conceito matemático. Como que eu faço no Excel? Eu escrevo igual, mod, abre parênteses, e ele vai perguntar aqui, tá vendo? Ó, tá num, né? Num. Ele está perguntando qual número que você quer comparar. Eu quero comparar o 15, né? Ele vai ser meu dividendo. Ponto e vírgula para separar, tá? E aí eu venho a outra parte, né? O outro termo aqui, o divisor. Qual que é o divisor que vai garantir para a gente se ele é par ou ímpar? O 2, porque se eu dividir por 2, o que acontece? Se sobrar resto 0, é par. Se sobrar resto diferente de 0, é ímpar. Perceba que aqui eu não coloquei o sinal de divisão, tá? Porque ele já faz isso pra gente. Então ele quer saber o número que eu quero dividir, que é o dividendo, e qual o divisor dele. O divisor eu vou colocar o número 2. Sempre vai ser o número 2, porque se eu dividir aquele valor por 2, se ele der o resto diferente de 0, é ímpar. Se eu der o resto igual a 0, é par. É isso que interessa pra gente agora. Se ele dá resto 1 ou se dá resto 0. Beleza? Aqui eu dou resto 1. Então eu já sei que esse número aqui é o quê? Número ímpar. Se eu digitar aqui, ó, 14, o resto foi quanto? 0. Eu sei que o número é par. Mas eu quero que o Excel fale isso para mim. Então preste bastante atenção nessa fórmula que você vai usar muito ela. Igual a função C. Tá? Então uma função C. Se aqui for igual a 0, pensa assim, ó, vamos treinar nosso raciocínio lógico. Se essa célula aqui for igual a 0, então eu clico nela, né? Se o G1 for igual a 0, e como que eu faço a comparação? Igual, maior, é o símbolo de igual, beleza? Então aqui você vai colocar se é igual, se é maior, se é menor, tem várias, se é diferente, mas aqui no caso eu quero saber se é igual. Se for igual a 0, beleza, eu coloco o quê? Ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula separa a sentença que eu fiz. A primeira sentença, o que eu fiz? Eu quero saber se ela é igual ou diferente de 0. É igual a 0? É. Então, o que eu escrevo? Se for igual a 0, se essa célula aqui for igual a 0, o que eu escrevo? Aqui, que tem que ser par. Então, eu coloquei ponto e vírgula, abro aspas e escrevo o quê? Par. Aí, fecho aspas. Aí, ponto e vírgula, porque já terminei esse raciocínio. Beleza? Agora, se não for par, vai ser o quê? Ímpar. Então, como que eu faço o Excel escrever para mim que é ímpar? Eu coloco nessa mesma fórmula, abre aspas, escrevo a palavra ímpar e aí fecho aspas e fecho parênteses. Beleza? E aí o que acontece? Se aqui for 0, o resultado, né, se a G1 for 0, o resultado aqui tem que ser par. Eu digitei 14, o resto de 14 dividido por 2 é 0, o resultado tem que ser par. Se eu escrever outro número, 15, aqui ó, é 1, o resto é diferente de 0, então o resultado é ímpar. Se eu escrever aqui 123, o resultado aqui, a divisão é 1, então é ímpar. Tudo bem, galerinha?
Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Um abraço, te vejo na aula, hein?